Andrei Rodrigues aguardando uma ordem de prisão por obstrução da justiça. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Tem informação na voz de Wellington Barros. Fala, Barros. Pitoli, uma das principais investigações em curso no Brasil abriu uma grave crise institucional entre dirigentes dos órgãos que comandam o processo. Há mais de um mês, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, responsável pelo caso, determinou que a Polícia Federal submetesse a ele todos os documentos brutos referentes à apuração das irregularidades no INSS, da farra do INSS. André Mendonça também ordenou que qualquer alteração na equipe que investiga o caso fosse previamente autorizada por ele. Um dos escândalos mais rumorosos da atualidade, essa fraude do INSS, impacta o país não só pelo número de vítimas, de pessoas que foram lesadas por esse crime, como também pelo amplo envolvimento de agentes e personagens políticos, um grande volume de dinheiros, e em que inclusive se encontra entre os investigados Lulinha, o filho do presidente Lula. A determinação do ministro André Mendonça, no entanto, foi mal recebida na Polícia Federal. Por lei, o delegado de polícia tem autonomia para conduzir a investigação e, por isso, a PF teria alegado que o procedimento habitual seria analisar os documentos apreendidos, dos dados extraídos de celulares, elaborar um relatório e aí sim encaminhá-lo ao gabinete do ministro. A PF também dispõe de uma cadeia de custódia das provas. A decisão do ministro se ampara em dois objetivos. O primeiro é preservar a autonomia da Polícia Federal e evitar que haja interferência política ou seletividade no curso das investigações. Além disso, garantir o acesso à defesa dos elementos já produzidos e das diligências já encerradas nos termos da súmula vinculante 14 do Tribunal. O ministro foi informado de que depoimentos já colhidos não estariam sendo juntados aos autos, assim como não estariam sendo apresentados os relatórios periódicos sobre o andamento das investigações, conforme determinado pelo relator. A Polícia Federal tem resistido a cumprir a ordem de André Mendonça. Segundo o portal Metrópolis, o ministro reagiu e determinou o esclarecimento da questão, que pode ensejar desobediência processual e obstrução de justiça. As providências de Mendonça chegaram ao conhecimento do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que manteve sua posição de não compartilhar os dados e remeteu a questão para a Advocacia Geral da União. A interlocutores, o diretor-geral da PF diz que só falta chegar à ordem de prisão. O caso transformou-se em uma batata quente. Por quê? Porque o chefe da AGU, você vai se recordar dele, o ministro Jorge Messias, é próximo de André Mendonça e contou com o apoio dele naquela indicação feita pelo presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal, que foi depois rejeitada pelo Senado. Há uma promessa, inclusive, de que Lula, se eleito em outubro, repetirá essa indicação, mandará de novo a indicação do Jorge Messias. E nesse cenário, criar um atrito com um amigo e possível futuro colega de tribunal não é algo que Messias deseja nesse momento. O ministro da AGU, inclusive, está de férias. O episódio também gerou desapontamento no Palácio do Planalto com a postura do ministro da Justiça, Wellington César Lima, que se manteve neutro diante do embate. Para delegados da PF, na qualidade de chefe da polícia, o ministro deveria ter saído em defesa da autonomia da Polícia Federal para a condução das investigações. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, também evitou se envolver na crise. De um lado, avisou que não pretende questionar a ordem do ministro André Mendonça. De outro, sinalizou que não concorda com a pressão sobre o diretor-geral da Polícia Federal. Pois é, Barroso. No meio dessa notícia tem um trecho bastante importante que é Andrei Rodrigues aguardando uma ordem de prisão por obstrução da justiça. É importante a gente lembrar que estamos falando do diretor-geral da Polícia Federal do Lula. Lembra do Flávio Dino? Deixou essa escapar? Como agiu Ricardo Lewandowski na condução do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é quem está ali acima da Polícia Federal. Lembra? Lembra quem é Andrei Rodrigues?
amigo do Lula. Por isso está na posição e está tentando atrapalhar, entende assim a matéria, é importante que fique claro, a investigação que pode culminar na prisão de quem? De Lulinha. Esse final de semana falando sobre isso, sobre essa situação, veja, imagine você o que pode representar a prisão do diretor-geral da Polícia Federal. Imagine você. Por obstrução de justiça. Atrapalhando a investigação. Imagine você. Ok. Agora, numa escala de 0 a 10, o que significaria a prisão do Andrei Rodrigues diante da prisão do Lulinha? É isso que eu estou tentando mostrar para você agora. Eu estou vendo, deixa o anel, ou perde um dedo e não perde a mão. Tem alguma coisa aí que me chama a atenção. Porque se o Andrei Rodrigues, segundo essa matéria, espera uma prisão por obstrução, o sistema já deve ter olhado e falado assim: Andrei, vai você. Mas vamos tentar salvar Lulinha. Por quê? Lulinha, há quanto tempo eu venho dizendo, hein? É o calcanhar de Aquiles de Lula. Por quê? Na linha de investigação do INSS, a gente está falando de roubo de aposentados, pensionistas, viúvas e órfãos. Beleza? Beleza. Imagine o seguinte: o filho do presidente me roubou. Tem um peso ou não tem? Agora, avalie o seguinte: olha, prenderam o diretor-geral da polícia, um absurdo, tá? Completo absurdo. Mas imagine assim, a notícia: prenderam o diretor-geral da Polícia Federal por obstrução de justiça. Como isso chega no povão? Estou falando lá na ponta, não você. Politizado, bem informado, ouvinte da Ouriverde. Estou falando lá no povão. Imagine assim: diretor-geral da Polícia Federal é preso por obstrução da justiça. Entendeu? Na cabeça do povão é assim: quem é o diretor-geral da Polícia Federal? Famoso quem? Segundo, obstrução do quê? Que é obturação? É do dente? Você entendeu? É difícil de mastigar, é difícil de compreender. O que eu estou propondo aqui é, numa escala de importância e destruição para a campanha do Lula, a prisão do Andrei ou a prisão do Lulinha? Prisão do Lulinha, óbvio. Só que o que eu percebo é que os caras já entenderam onde isso pode chegar e já colocaram uma pessoa para interferir, obstruir, atrapalhar a investigação, e essa pessoa pode ser que venha pagar um preço alto. Não que não seja um escândalo. Só que eu vejo como um escândalo com menor potencial de estrago do que a prisão do filho do presidente. É isso que eles estão tentando. Agora, como são as coisas, né? Surge uma nova linha de investigação. Barroso, pega para mim, por gentileza, essa nova linha. De Lulinha, tá usando a empresa de cannabis, né? Que sortearam André Mendonça de novo. Amigo, lembra todos os sorteios, quando era contra a gente, caía para Alexandre de Moraes? Sorteio do inquérito não sei o quê, Alexandre de Moraes. Sorteio do presidente Alexandre de Moraes. Lembra daquilo? Imagine que a esquerda agora está assistindo Master, relator, André Mendonça. INSS, relator, André Mendonça. Um novo caso envolvendo Lulinha. Porque essa prisão preventiva que pode acontecer de Lulinha já nem é mais sobre diretamente INSS. Já é sobre uma empresa que pode eventualmente, hipoteticamente, supostamente, ter sido usada para lavagem de dinheiro do esquema do INSS, com careca do INSS, e aí está o Lulinha. Sortearam, caiu nas mãos de André Mendonça.
quis o destino que André Mendonça tivesse, mais uma vez, a oportunidade de passar o Brasil a limpo. Acho que é importante a gente falar sobre esse sorteio também, viu, Barros? Pois é, Ptoli, é uma investigação definida pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que autorizou a abertura de um inquérito para investigar suspeitas de tráfico de influência envolvendo Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. A investigação foi iniciada a pedido da Polícia Federal. O caso envolve atuação no mercado de canabidiol em programas ligados ao Ministério da Saúde. A Polícia Federal quer apurar se Lulinha e a empresária Roberta Luxinger agiram em favor da empresa Words Cannabis, ligadas ao lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Os investigadores suspeitam que foi exercido o tráfico de influência junto ao Ministério da Saúde e ao Gabinete da Presidência da República. O pedido de abertura do inquérito também cita contratos entre os alvos e servidores do gabinete de Lula. A Polícia Federal enviou o pedido ao STF no dia 25 de julho, durante o recesso do Judiciário, e considerou que os fatos investigados não estavam relacionados à operação sem desconto. Essa operação, conduzida em parceria com a CGU, apura o esquema de fraudes que teria desviado cerca de 6 bilhões de beneficiários do INSS entre 2019 e 2024. O caso foi encaminhado à presidência do Supremo e distribuído ao ministro André Mendonça, que autorizou na quinta-feira que a PF investigue Lulinha. O requerimento foi analisado inicialmente pelo ministro Alexandre de Moraes, que substituía Edson Fachin na presidência da Corte em regime de plantão. Moraes pediu o parecer da PGR, que concluiu que as quebras de sigilo obtidas pelos investigadores revelaram a prática de crime sem relação com a operação sem desconto, e opinou pelo sorteio de um novo relator. André Mendonça foi o escolhido. A PF também requereu ao Supremo que provas escolhidas na operação sem desconto sejam compartilhadas com esse novo inquérito. O careca do INSS é um dos alvos daquela operação e apontado pela Polícia Federal como um dos operadores centrais do esquema de fraudes nos descontos de aposentadorias. Ele foi preso em setembro do ano passado. Barros, então é uma outra linha, certo? Sim. É um outro caminho de investigação, correto? Exatamente. São duas investigações. E que pode chegar em quem? Lulinha. E aí eu volto à minha ideia, à minha análise, de que essa turma já deve ter colocado na balança para a campanha de Lula e o PT, entendido o tamanho do estrago. A gente põe alguém para interferir, para obstruir, e prende esse, ao invés de chegar em Lulinha. Para mim tá desenhadinho, hein? Desenhadinho, que é o que os caras querem. Qual é o desenho? Prende esse, salva Lulinha, a gente vê o que dá, passa a eleição, daí a gente vê. Você tá com a regressiva aí para eleição. Veja, de amanhã 60 dias. De amanhã 60 dias. A eleição 4 de outubro. Amanhã é 4 de agosto. De amanhã 60 dias. O ministro André Mendonça tem a faca e o queijo na mão. Tem Jacques Wagner no meio disso. Pode ser que venha a ter Rui Costa, o próprio Jerônimo, no escândalo do Credit Sexta, Banco Master na Bahia. A gente pode ter outras novidades com relação à relação Galípolo, Manteiga, Vocário e Lula no Palácio do Planalto. É importante que a gente, antecedendo a eleição, que a gente tenha acesso à informação. Agora, no meio disso tudo, a prisão de Lulinha, isso sim poderia refletir diretamente na campanha do pai. Porque, eu repito, caso venha a ser comprovado, a gente estará falando do roubo de aposentados, pensionistas, viúvas e órfãos, que não tiveram o questionamento feito por quem roubou, por quem descontou o dinheiro da aposentadoria desse aposentado, dessa pensionista, assim, o senhor é Lula ou é Bolsonaro? Não, eu sou Lula, então a gente não vai roubar do senhor. Fura a bolha. Fura a bolha. E aí, prendendo Lulinha, caso se confirme, que fique claro, isso atinge em cheio a candidatura de Lula. Vamos aguardar. E que a justiça seja justa, mas célere, rápida, porque tem um processo eleitoral pela frente.
O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.